Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário vocês vão estar assistindo essa aula, mas eu estou fazendo essa aula porque eu estou bastante preocupada com as coisas que eu tenho visto e tenho lido no Facebook e no WhatsApp com relação à endemia, pandemia, como é que se dá um surto viral, como é que o corpo se defende e por que determinadas doenças são mais perigosas do que outras. Por esse motivo, eu vou estar fazendo uma aula sobre sistema imunológico, que é o sistema de defesa, para ajudar todo mundo a compreender um pouquinho melhor como é que isso funciona. Vou estar falando um pouquinho também das pandemias que já atingiram o Brasil e de que forma que elas passaram e foram controladas. E vou falar um pouquinho das diferenças entre o coronavírus e o H1N1 e os outros vírus que criaram pandemias aqui. Um beijo para todos, boa aula. O sistema imunológico é o sistema de defesa do nosso organismo. Ele pode ser chamado também de sistema imune ou de sistema imunitário. E ele é constituído por substâncias, células, tecidos e órgãos que atuam na defesa do seu corpo contra qualquer tipo de invasor que entre dentro dele. Esses invasores tanto podem ser bactérias, fungos, protozoários e vírus, como também podem ser agentes nocivos, que podem ser substâncias tóxicas como veneno de animais ou venenos produzidos quimicamente. Além disso, eles também acabam defendendo o nosso organismo contra substâncias de outras pessoas que entram no nosso corpo, como, por exemplo, sangue diferente do nosso, órgãos diferentes dos nossos. E é por isso que as pessoas que fazem transplante têm necessidade de tomar remédios que não produzem anticorpos, né, para evitar a produção de anticorpos, para impedir que essa rejeição possa ocorrer. Toda substância estranha que entra no nosso corpo, a gente vai chamar de antígeno. Ou seja, antígeno é toda e qualquer substância estranha que entra no teu corpo. E eu vou chamar de anticorpo toda e qualquer substância que vai reagir para proteger o seu organismo contra esses agentes estranhos que a gente chama então de antígeno. Bem, para defender o nosso organismo contra os invasores, o nosso corpo ele vai criar a resposta imune. A resposta imune é a forma que o seu corpo tem de mostrar para você que tem alguma coisa errada. Geralmente, essa resposta imune ela vem na forma de uma doença, de uma infecção ou de uma alergia. Ou seja, quando você está doente, isso quer dizer que o seu corpo está combatendo alguma coisa estranha que entrou dentro dele. Às vezes acontece do seu organismo não precisar fazer isso, mas quando é que o seu organismo não tem resposta imune? Quando você já tem anticorpos para aquela determinada doença, ou seja, quando no seu organismo você já sabe e já conhece aquele agente estranho ou aquela substância estranha que está entrando em contato com o teu corpo. Esse caso ele não vai servir para as alergias, mas a gente vai estar falando delas com mais calma nos próximos slides. As células que fazem parte do sistema imune pertencem a dois grupos principais. O primeiro grupo é o grupo dos linfócitos e o segundo grupo é o grupo dos macrófagos. Tanto os linfócitos quanto os macrófagos são células brancas do sangue, ou seja, são glóbulos brancos, e são produzidos na medula óssea e no timo. Como a gente já havia dito, então as células do sistema imunológico podem ser tanto os macrófagos quanto os linfócitos. Os macrófagos, eles são super importantes porque são eles que determinam a resposta imune. No momento em que algum corpo estranho entra no seu organismo, é ele que vai detectar e na maioria das vezes é ele também que vai fagocitar. E do que se trata a fagocitose? A fagocitose é um processo através do qual o glóbulo branco, no caso o macrófago, ele vai englobar as substâncias ou o organismo estranho, vai jogar sobre esse indivíduo substâncias digestórias e vai reabsorver esse indivíduo que foi todo decomposto em partículas menores para servir de alimento para o próprio organismo dele. Quem é que ele vai fagocitar? Ele vai fagocitar tanto micro-organismos invasores, como células mortas do nosso próprio organismo, como também resíduos que possam ter surgido e tenham ficado no nosso corpo. Elas são as primeiras a perceber
a ação dos agentes invasores e eles vão viver tanto no sistema conjuntivo quanto no sangue. Quando o nosso corpo não está em resposta imune, eles não vão ser macrófagos, eles vão ser um outro tipo chamado monócitos. No momento em que é necessária a resposta imune, então eles vão sofrer uma pequena alteração para se transformar nos macrófagos. Fora eles, a gente tem ainda os linfócitos. Os linfócitos são glóbulos brancos, né? São um tipo de leucócito e que são responsáveis principalmente pela produção dos anticorpos e pela destruição dos agentes estranhos que estão no nosso corpo. Eles podem ser divididos em 3 tipos e todos eles vão ser encontrados no sangue. O primeiro tipo é o linfócito B. Ele é o responsável pela produção do anticorpo. Então, vamos entender, tá? Anticorpo é a substância que o nosso corpo produz e que identifica os organismos ou substâncias estranhas que entram no nosso corpo. Ou seja, se você já possui anticorpo contra uma determinada substância ou micro-organismo, quando ele entrar no seu corpo, você já vai automaticamente destruir. Se você não tiver esse anticorpo, os linfócitos B vão levar por período de aproximadamente 1 semana e vão produzir esses anticorpos. Quando eles chegam nessa fase em que eles estão produzindo anticorpos, eles passam a ser chamados de plasmócitos. O linfócito T auxiliar, que é chamado de CD4, ele vai levar as informações recebidas pelos macrófagos até os linfócitos T, que são os linfócitos matadores, e até os linfócitos B. E são eles que vão auxiliar para o comando, são eles que vão determinar quais são os tipos de glóbulos brancos que tem que entrar em ação para poder defender o seu corpo. E os linfócitos T matadores, eles recebem esse nome porque eles são responsáveis por destruir as células anormais que estão no nosso corpo. Então, são eles que vão destruir células que possam vir a se tornar células cancerígenas, são eles que vão destruir as células que estiverem infectadas por um determinado agente estranho, ou mesmo organismos estranhos que entrem em contato com a gente. Aí na figura você pode ver uma imagem de cada um deles, para vocês poderem diferenciar um dos outros. Essa imagem que tem em cima de todos os slides aí, indica um linfócito T em ação. Além das células, o sistema imunitário também é composto por 2 tipos de órgãos. Os primeiros órgãos, chamados imunitários primários, são responsáveis pela produção, armazenamento e amadurecimento dos linfócitos, enquanto que os chamados secundários são aqueles que vão atuar após a produção e amadurecimento dos linfócitos na defesa propriamente dita. Bem, os órgãos imunitários primários são a medula óssea, que é responsável pela produção das células sanguíneas como as hemácias, leucócitos e plaquetas, e também pela produção do linfócito B e dos linfócitos matadores. É dentro dessa medula também que vai acontecer o processo de amadurecimento dos linfócitos B, ou seja, é na medula que está sendo produzidos anticorpos quando algum corpo estranho entra no nosso organismo. E a gente tem também o timo, que vai ser o responsável pela produção dos linfócitos T auxiliares, que são aqueles que vão fazer a ligação, que vão transmitir a mensagem dos macrófagos para os linfócitos T matadores. Os órgãos do sistema imunitário secundário são formados por estruturas semelhantes a glândulas, tá? E que vão estar distribuídas por todo o nosso corpo. O primeiro deles são os linfonodos, que vão estar presentes nos vasos linfáticos. Neles, a linfa vai ser filtrada e vão ser separadas de lá substâncias invasoras que vão ser fagocitadas pelos linfócitos que vão estar ali presentes. Bom, mas daí alguém pode me perguntar o que é linfa e o que são vasos linfáticos. Linfa e vasos linfáticos são estruturas que ficam ligadas ao sistema circulatório, do ladinho do sistema circulatório, que vão estar carregando a linfa, que é a principal substância de hidratação do nosso corpo. Essa linfa é o plasma sanguíneo sem as células e que é rica em água, sais minerais e nutrientes que o nosso corpo precisa. Fora isso, ela também vai estar rica em glóbulos brancos, que são células de defesa e anticorpos.
Então, para vocês entenderem melhor, se alguém aqui já se queimou e formou uma bolha, aquela água que fica dentro da bolha é a linfa. E ela tem como principal função ajudar a reidratar aquela região que foi queimada e impedir que você sinta dor, porque ela também vai ter ali substâncias anestesiantes. Fora isso, a gente tem as tonsilas, que têm uma função muito semelhante com os linfonodos e que vão estar localizadas na parte posterior da boca, um pouco acima da garganta. A gente tem um baço, que é um órgão responsável por filtrar o sangue e retirar dele, tá? Micro-organismos, substâncias estranhas, restos de célula, e além disso eles também ajudam na produção dos linfócitos. A gente tem as adenoides, que constituem uma massa de tecido linfóide, ou seja, também é produzido lá com linfa, né? E que são protetores, porque eles se localizam no fundo da cavidade nasal, ou seja, eles vão impedir, né, que bactérias e vírus entrem no nosso organismo através do ar. E por último, a gente tem o apêndice cecal, que é uma extensão do seco, vai ficar na primeira porção do intestino grosso, e que tem como principal função usar as bactérias do nosso próprio organismo, que são as bactérias do intestino, né, para destruir, para combater esses micro-organismos invasores que estão entrando no nosso corpo. Inscreva-se em nosso canal, dê um clique em curtir e ative as notificações. Ao longo da vida, quando o corpo corre o risco de desenvolver uma doença infecciosa por um novo antígeno, glóbulos brancos e especialmente os linfócitos têm a função de lutar contra este elemento patogênico para eliminá-lo. Células neutralizadoras destroem a infecção viral. Outra parte permanece sob a forma de linfócitos B memória, T4 memória, de 8 memória, específica deste antígeno. Estes linfócitos memória são armazenados em órgãos linfóides, no baço e nos gânglios linfáticos. Eles têm a característica de ser hipersensível e muito responsivo, ou seja, reagem de forma rápida e apropriada. Essas células de memória têm duração de vida muito longa, estimada em várias décadas. Durante o novo ataque por antígeno já conhecido, as células agentes que reconhecem o antígeno, tais como células dendríticas fagocitárias, o identificam e expõem em sua superfície. O apresentador de células dendríticas de um antígeno então migra para um gânglio pelos vasos linfáticos e apresentam o determinante de um agressor para os linfócitos T e linfócito B, produzidos durante o primeiro contato, e que estão em reserva nos folículos do gânglio. Apresentam o peptídeo antigênico para os linfócitos dormentes, para aqueles que entre eles mantiveram a memória do primeiro contato com o antígeno. Os linfócitos B entram em mitose nos folículos que causam o inchaço. Linfócitos ganglionares T citotóxicos, como os plasmócitos, produtores de anticorpos, seguem para o local da infecção pela corrente sanguínea. Graças à ação dos linfócitos de memória, a resposta adaptativa será então mais rápida, mais intensa e mais eficiente. Alguns micro-organismos, vírus ou bactérias, causam doença rapidamente. Sua ação é mais rápida do que a resposta imunológica. Este é o caso de doenças como a poliomielite, sarampo, tétano e gripe. Portanto, é vital antecipar a infecção com uma vacinação. A vacina é uma preparação contendo em quantidades muito pequenas fragmentos de bactérias ou vírus mortos ou atenuados, introduzida no organismo para estimular preventivamente a formação de células de memória. No caso de ataque, a infecção será rapidamente contida.
Antígenos já identificados e vacinação tornam possível constituir a grande biblioteca do nosso sistema imunológico. Assim, constrói passo a passo a herança imune de cada indivíduo. Quando um agente estranho entra no seu corpo, ele vai gerar um mecanismo de defesa que a gente já viu que se chama resposta imune. Como é que ela ocorre? Então, assim que a substância ou o agente estranho entra no nosso corpo, ele vai ser detectado pelo macrófago. O macrófago vai fagocitar esse indivíduo e vai levar a estrutura que ele capturou, ou seja, a receita genética que ele capturou ali, até os linfócitos T auxiliares, que vão, então, identificar essa substância e levar até os linfócitos B. Lá nos linfócitos B, eles vão procurar os linfócitos T matadores e os linfócitos T de memória. Os linfócitos T de memória, eles já vão apresentar uma resposta imune, eles já vão apresentar anticorpos contra aquele determinado agente. Se você chegou até o linfócito T de memória e ele conseguiu identificar a substância, automaticamente os linfócitos T matadores são mandados junto com outros tipos de glóbulos brancos até a região onde essa infecção está começando e vão destruir todos os agentes ali e a gente não fica doente. Caso o seu corpo não tenha ainda esses anticorpos, o seu corpo ainda não conheça, o que é que vai acontecer? Durante uma semana, os linfócitos B vão estar produzindo as substâncias, que são os anticorpos, para que os linfócitos T matadores entrem em ação. Antes disso, os linfócitos T matadores eles não agem e nenhum outro tipo de glóbulo branco age também. Então, nessa uma semana entre a resposta imune, e o reconhecimento do anticorpo, você não percebe que você está sendo infectada por um agente estranho ou que você está passando por algum tipo de infecção. Isso só vai aparecer, você só vai começar a ter sintomas quando você começa a defender o seu organismo contra eles, ou seja, quando você tem uma resposta imune. Só que durante essa uma semana que você não está produzindo resposta imune, você pode transmitir essa doença para outras pessoas. E é por isso que é muito importante a gente manter esse resguardo. Fora essa situação, às vezes o seu sistema de defesa ele é tão eficiente que ele consegue gerar essa resposta imune em antes de uma semana. E daí você acaba não tendo nenhum tipo de sintoma. Mas isso não indica que você foi infectado. Isso vai indicar que você foi infectado e que você está transmitindo, mas que você não apresenta sintoma. Então, você, de novo, passa a ser um vetor transmissor de doença. Então, de novo, é necessário que se mantenha esse resguardo, que se mantenha esse isolamento. Tá? É muito importante. Quando os linfócitos T levam essa resposta para os linfócitos B e os linfócitos B produzem as substâncias de defesa que são os anticorpos, esses leucócitos eles vão liberar a interleucina. Então, imagina que a interleucina é a substância que ativa os linfócitos T matador para que eles ajam. E ela só vai ser formada quando já houve, então, a produção dos anticorpos. Importante lembrar também que os anticorpos eles são específicos. E que cada tipo de vírus, cada tipo de bactéria vai ter um anticorpo específico para ela. Como os vírus são seres altamente mutantes, e o vírus da gripe é um dos mais mutantes que existe, mesmo você criando anticorpos contra um tipo de vírus X, no outro ano você vai entrar em contato com um tipo de vírus Y e vai ficar resfriado novamente, vai ficar gripado novamente. Isso acontece constantemente. Qual é o grande problema? Às vezes, esses vírus eles sofrem mutações mais violentas, mais agressivas, e daí eles se tornam vírus mais agressivos, que são mais difíceis de se combater. E que acabam matando muitas das nossas células de defesa durante esse processo. Quando a gente tem morte de célula de defesa, a gente vai ter o aparecimento de infecção, de pus, de inflamações.
e de grande quantidade de secreção. Então, olha só, um dos principais responsáveis pela defesa do nosso organismo com relação à bactéria são os neutrófilos. Então, quando a pessoa tem uma tuberculose, por exemplo, ela vai produzir uma quantidade muito grande de secreção nasal e de secreção na traqueia, nos brônquios. Por quê? Porque são esses neutrófilos que estão morrendo. Então, a gente tem que ficar atento a isso e a gente tem que tomar muito cuidado. As células de memória, elas vão ser estimuladas e vão se reproduzir, dando início a um processo de defesa do organismo. Então, elas criam como se fossem bibliotecas, que fazem com que a gente tenha, então, a forma como se defender sempre que necessário. Na imagem a seguir, você pode perceber como é que as células vão estar agindo, como é que elas vão estar defendendo o corpo e todas as células que estão, relacionadas, junto com todas as substâncias que estão relacionadas para que ocorra esse processo de defesa do nosso corpo, que é a resposta imune de forma bem sucedida. Antes da gente começar a falar das doenças, que causaram pandemias aqui no Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos importantes de saúde pública e de políticas públicas de saneamento, que são os conceitos de surto, endemia, epidemia e pandemia. Então, vamos entender aí. Surto é quando eu tenho a reincidência de uma doença em uma pequena região ou em uma cidade. Então, por exemplo, eu estou tendo um surto de dengue em Campinas. E, ao mesmo tempo, eu posso estar tendo um surto de catapora no bairro do Vila Rica. Um surto de varicela no bairro do Parque Prado. Ou seja, são pequenas regiões que estão tendo uma grande quantidade de pessoas sendo afetadas, mas não passa disso. Não é nada que vai afetar toda uma população. Isso a gente chama de surto. Quando eu falo de endemia, eu vou estar falando de uma doença que ela vai começar a afetar não só uma região, mas toda uma cidade, todas as cidades que são ao entorno dela, que são as adjacentes, vão estar atingindo toda uma região, todo um estado. E essas doenças que são chamadas endêmicas, elas geralmente são sazonais. E o que é uma doença sazonal? É que é uma doença de determinados períodos do ano, de determinadas épocas do ano. Algumas doenças endêmicas são mais conhecidas, outras são menos. A doença de Chagas, por exemplo, é uma doença endêmica da região nordeste, sudeste e sul do Brasil. Mas por quê? Porque a maioria das doenças endêmicas, ela é sazonal e ela é regional, porque ela depende de um agente vetor. Agente vetor é um animal que vai estar sendo responsável por fazer a transmissão da doença. Vamos entender. Causador da doença é o micro-organismo, seja ele um vírus, uma bactéria, um protozoário, que vai te deixar doente. Transmissor da doença é um indivíduo que está com o vírus no corpo dele, mas não está doente, ou até pode estar doente, no caso se for um humano passando uma gripe aí, e que vai transmitir esse vírus para você e vai te deixar doente. Então, no caso, os agentes vetores da doença de Chagas, da dengue, da malária, da febre amarela, da esquistossomose, que é a barriga d'água, eles são animais que vivem em determinados ecossistemas e não sobrevivem em outro lugar. Então, se só eles transmitem a doença e eles não conseguem existir em outros lugares, os lugares onde eles não existirem, não vai existir a transmissão da doença também. Então, isso é uma doença endêmica. Não dá para comparar malária, febre amarela, dengue com coronavírus, com gripe suína. Não dá, porque eles são endêmicas. Nunca eles vão se tornar epidemias ou pandemias, ok?
Quando a gente fala de epidemia, a gente está falando de uma doença que geralmente ela vai atingir um país todo, um continente todo, ou então só o trópico só as cidades, só os países que ficam na região tropical, ou só ficam na região mais fria. Por quê? Porque eles também acabam sendo doenças transmitidas por agentes causadores de doença, por vetores, ou pelas próprias pessoas, mas o causador da doença não se adapta em outras regiões. É o caso, por exemplo, do vírus da dengue. O vírus da dengue, ele é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que é de região tropical. Então, nunca você vai ouvir falar de dengue nos Estados Unidos e na Europa. Só nessas regiões. Você pode ter pessoas que pegaram dengue no Brasil e foram para os Estados Unidos, mas nunca você vai ouvir falar de epidemias dessas doenças lá. E por último, a gente tem a pandemia. A pandemia é uma escala de gravidade muito grande, porque é uma doença que pode atingir todo o mundo, ou seja, todas as pessoas do mundo podem desenvolver essa doença, porque geralmente elas são transmitidas pelo contato físico, como é o caso da AIDS, ou então pelo ar, como é o caso da gripe suína e agora, do coronavírus. Então, não dá para fazer comparações, são situações diferentes. E a gente tem que aprender a lidar com ela de formas diferentes também. A forma de se evitar, a forma de se prevenir é diferente em cada caso desses aí, ok? Não dá para falar de defesa sem falar também da imunização ativa, que são as vacinas, e da imunização passiva, que é o soro. A imunização ativa recebe esse nome porque através dela o seu corpo vai aprender a fazer os anticorpos necessários e criar as células de memória para que quando o agente estranho entre no seu corpo, você já tenha defesa contra ele. Como é que isso é feito? Então, o pesquisador, ele retira uma parte daquele agente causador de doença, um pedaço dele, ou pega um agente causador de doença morto, e introduz dentro do organismo da pessoa. Essa pessoa vai, então, começar a ter uma resposta imune. Por quê? Porque os macrófagos vão até lá, vão capturar, vão fagocitar essa estrutura, vão levar até os linfócitos B. Os linfócitos B vão analisar a constituição genética deles e vão criar anticorpos. Esses linfócitos B, criando os anticorpos, eles vão liberar os linfócitos T, e esses linfócitos T, então, vão levar a mensagem até as células de memória que vão ficar guardadas no seu organismo como se fossem uma biblioteca. Quando mais para frente você entrar em contato com esse agente causador de doença, você já tem defesa, você não fica doente. Como esse processo leva mais ou menos uma semana, é por isso que geralmente quando uma criança vai tomar uma vacina, o médico diz que ele pode, até durante uma semana, ter algum tipo de reação. É porque vai ser quando o corpo começa a fazer a resposta imune. No caso da imunização passiva, ele serve para situações onde a substância estranha que entra no seu corpo, ela é muito forte e agressiva. E não daria tempo do seu corpo produzir defesa contra ela. É o que acontece, por exemplo, com o veneno de cascavel. O veneno de cascavel, ele mata em aproximadamente 2 horas e meia. Então, para que a pessoa não morra, porque não vai dar tempo dela criar anticorpos e nem células de memória, o seu organismo vai receber esses anticorpos já prontos. E assim ela vai conseguir ficar bem. Esse anticorpo, no caso aí, é o soro anticrotálico, tá? Que é um soro produzido através de inseminação de doses pequenas do veneno da cobra em cavalos. Após mais ou menos uma semana, esses cavalos vão ter produzido os anticorpos necessários para se defender, porque a dose que eles receberam era pequena, não causou morte neles. Esses anticorpos estando produzidos, a pessoa vai retirar o sangue desse cavalo, vai separar a parte sólida, que são as células, da parte líquida, que é o plasma, que vai ser o soro. Por quê? Porque é exatamente nessa parte líquida que vão se encontrar os anticorpos. Então, a pessoa vai tomar a injeção com o soro e vai
acabar com os sintomas, né, com a ação do veneno no corpo dela. Se na próxima vez ela for picada de novo, não adianta nada. Ela vai ter que tomar de novo soro anticrotálico, porque o organismo dela não aprendeu a criar, né, anticorpos e não formou células de memória contra ela. Sabendo de todas essas informações, entendendo a importância de fazer uma vacinação, né, e não achar que a vacina é uma forma de acabar com a população mundial ou de diminuir a população mundial, né, sabendo qual é a real e verdadeira importância das vacinas, a gente vai falar agora um pouquinho a respeito das pandemias que atingiram o Brasil e como é que essas pandemias acabaram e qual foi a consequência que essas pandemias tiveram. Daí depois a gente vai falar um pouquinho também sobre o H1N1 e o coronavírus, que estão sendo comparados constantemente aí, e explicar para as pessoas por que não dá para comparar e por que não é a mesma coisa. A primeira pandemia que chegou até o Brasil, ela aconteceu em 1555 e teve seu primeiro relato em 1549 e foi trazida por um padre chamado Manuel da Nóbrega para o Brasil. Essa doença era a tuberculose. A tuberculose se alastrou de uma forma muito rápida, né? E uma a cada 150 pessoas que viviam no Brasil naquela época foram infectadas. Hoje em dia, né, é muito raro você ouvir falar de óbitos por conta da tuberculose. E por que isso? Porque a tuberculose hoje é uma doença que ela tem vacina e que ela tem medicações eficazes contra ela. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, né, que é o bacilo de Koch, e as bactérias são muito mais fáceis de se criar vacinas e remédios do que os vírus, por um motivo muito importante: elas não sofrem mutação. A bactéria da tuberculose nunca vai virar outra bactéria. Já os vírus da gripe constantemente se transformam em outros vírus. Então, a tuberculose foi uma doença que conseguiu ser contida porque criou-se vacinas eficazes contra ela e porque hoje em dia a gente tem muito mais medidas de saneamento básico do que a gente tinha antes. E quanto mais higiene pessoal a gente tem, melhor é o nosso sistema imunológico, tá? A tuberculose, ela infecta principalmente os pulmões e pode ser grave. Por quê? Porque ela vai criar secreções que começam a recobrir todo o pulmão, impedindo que ele consiga fazer as trocas gasosas. Fora isso, ela também vai ter alguns sintomas que são perda de peso, sudorese noturna, muita febre, né? E que podem levar à morte por conta da febre alta demais, causar uma parada cardiorrespiratória. Muitas pessoas apresentam tuberculose, mas são assintomáticas. E para se tratar tuberculose, hoje geralmente se usa antibióticos, que são os principais inimigos das bactérias. E fazendo isso, usando direitinho, de acordo com as receitas do médico, você vai ficar bem e não vai ter nenhum tipo de risco. A segunda pandemia que chegou no Brasil foi a varíola. Ela chegou em 1563, né, e foi atingir principalmente os indígenas, que não conheciam, não tinham nunca tido nenhum tipo de contato com a doença. E ela vinha trazida pelos europeus, que aproveitavam da situação, né, para se apossar da terra dos índios aí. Eles chegavam ao ponto de largar roupas contaminadas nas trilhas para que os indígenas usassem e ficassem doentes. Muita gente durante séculos não tinha nenhum tipo de informação a respeito da doença, nem como saber controlar a epidemia, e que era necessário que se descartasse os objetos pessoais da pessoa. Então, ela acabava cada vez atingindo mais pessoas. O que era mais grave é que, por ela ser uma doença viral, no início os sintomas dela se assemelhavam muito com uma gripe comum. Então, as pessoas não davam tanta importância. Depois é que ela acabava evoluindo, né, fazendo com que surgissem protuberâncias muito, né, inflamadas, muito inflamatórias na pele, e acabavam levando até a morte da pessoa. Graças a Deus, essa doença foi erradicada em 1980, segundo a OMS, ou seja, não existem mais casos de varíola no mundo.
Diferente do que muitos dizem, tá? A febre amarela, ela causou uma epidemia no Brasil e não uma pandemia, tá? Por quê? Porque ela não chega na região norte, nem na Europa, por ela ser uma doença que tem um agente vetor, que é um mosquito, né? Na verdade, são 2 mosquitos de regiões tropicais, que o Haemococcus sabetes e o Aedes aegypti. Os 2 picam humanos, mas o Haemococcus sabetes também pica macacos. O surto de epidemia no Brasil se deu entre 1890 e 1896. Ele levou a um grande número de mortos, chegou a ter aproximadamente 10% da população campineira afetada. E desses 10%, aproximadamente 8% veio a óbito, provocando então um alastramento dessa doença por toda a região. Essa doença, ela tem como principal sintoma febre alta, coloração amarela na pele e nos olhos, por isso que a gente chama de febre amarela, hemorragias no trato gastrointestinal e, às vezes, choque e insuficiência dos órgãos por causa das hemorragias. Então, ela é muito grave. Graças a Deus, ela estava controlada, a gente não estava mais tendo casos de febre amarela, porque existem vacinas contra a febre amarela também, tá? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente teve um surto novamente de febre amarela. Lembrando que foi só um surto, não foi uma epidemia, nem uma endemia. Foi um surto em algumas regiões aqui do estado de São Paulo. E um dos motivos para que isso tenha ocorrido é exatamente essa cultura da não vacinação. Então, algumas pessoas insistem em não se vacinar por acreditarem em conspirações de que a vacinação é para diminuir a população. Gente, não é. Então, assim, doenças que estão erradicadas, como o sarampo, como a poliomielite, como a febre amarela, elas estão retornando por conta da falta de conhecimento e da ignorância das pessoas que acreditam em teorias conspiratórias absurdas criadas por pessoas ignorantes e que se acham muito inteligentes. Então, vamos ser mais inteligentes do que eles e vamos cuidar da nossa saúde e da saúde das nossas crianças e da nossa população. A gripe espanhola é considerada a pandemia mais perigosa e mais grave que se aconteceu no mundo até hoje. Ela começou provavelmente, tá? Em campos de treinamento nos Estados Unidos e se espalhou pela Europa toda durante a Primeira Guerra Mundial, tendo seu principal foco a Espanha e por isso acabou recebendo o nome de gripe espanhola. Ela também pode ser chamada da gripe de 1918 e ela também é causada por um vírus influenza, ou seja, ele é um vírus da mesma estirpe do vírus H1N1, que é o causador da gripe suína, só que ele veio com uma mutação muito agressiva, causando uma quantidade de mortes muito rápida e muito grande, porque assim como o corona, ele tem uma capacidade de transmissão e de ação muito rápida, ou seja, ele tem sintomas bastante agressivos e rápidos, o que dificulta dessa forma que tenha esse controle sobre como é que ele vai estar se disseminando. Lembrando que por ser uma doença viral, ele é difícil de ser tratado, a gente não pode tratar com medicações comuns. E lembrando também que um vírus desconhecido fica durante uma semana dentro do nosso corpo até que a gente perceba a presença dele. Só que durante essa semana a gente passa a ser agente vetor da transmissão da doença. Então é preciso ter cuidado, tá? Ela foi altamente divulgada pela imprensa, jornais, rádios, né, divulgavam cenas horrorosas de pessoas morrendo no meio da rua, de cadáveres sendo recolhidos e enterrados em valas comuns para evitar a contaminação, né? E isso afetou o Brasil e Campinas em particular, onde a gente teve, tá, o primeiro caso declarado em 24 de outubro de 1920 e que acabou matando no mundo cerca de 50 milhões de pessoas e infectando 500 milhões de pessoas num período de 2 anos. É bom lembrar que nesse período aí,
quando Campinas foi afetada, a gente teve uma crise econômica, porque como a gente estava sendo muito afetada, muita gente não quis comprar alimentos daqui da nossa região, e a nossa região ficou um pouco exilada. Então, não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia muito séria, a gente conseguiu sair daquela, e se todo mundo colaborar, se todo mundo agir de forma adequada, a gente consegue sair dessa também. Creio que algumas pessoas não se lembrem, mas em 2009 nós já passamos por uma quarentena devido à pandemia da gripe A causada pelo H1N1, que foi popularmente chamada de gripe suína. Assim como está acontecendo hoje, naquela época a gente teve que passar por todas as recomendações que a gente está passando agora, inclusive a gente teve que fazer o isolamento, né? Ela se iniciou em 2009, no México, e no dia 7 de maio ela chegou até o Brasil. No dia 8 de maio, o primeiro caso foi anunciado em Santa Catarina, e no mesmo dia, ela anunciou o 5º caso da gripe suína no país todo, de uma menina de 7 anos que tinha passado férias na Flórida, nos Estados Unidos. No dia 10 de maio, já tinham 30 casos suspeitos da nova gripe. E no dia 30 de maio, nós já tínhamos o número subindo de 4 casos por dia, num total de 20 infectados, sendo que os afetados eram Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. No dia 14 de junho, a gente tinha 69 pessoas em todo o país, sendo que 11 dos casos tinham sido infectados fora do Brasil. No dia 28 de junho, nós já tínhamos 627 casos da gripe e a primeira suspeita de morte que vinha do Rio Grande do Sul. Um senhor de 58 anos que era estadunidense e que tinha vindo para o Brasil passear. Em agosto, o Ministério da Saúde declarou que 78% dos casos da gripe do país eram decorrentes do H1N1 e que 2% das mortes do mundo eram de brasileiros. No dia 26 de agosto, o Ministério da Saúde confirmou os casos fatais, chegavam a 557, e levou o país a liderar o número de mortes pela pandemia em todo o mundo. A pandemia se deu fim em outubro de 2009, com o seguinte saldo: casos confirmados no Brasil, 3.430, mortes, 789, período 6 meses. Gente, percebam que a quantidade de pessoas e o número de infectados do vírus H1N1 é bem menor do que o número do vírus coronavírus, se você levar em conta o período em que essa infecção está no Brasil e a quantidade de casos que estão surgindo. O coronavírus ele está aumentando numa proporção muito maior. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não é brincadeira, não é só uma gripezinha. É bem diferente. O mundo todo está se preocupando com essa infecção. Nós não deveríamos ser diferente. Vidas valem mais do que a situação econômica. Vidas valem mais do que dinheiro. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que se prevenir. Aqueles que não precisarem trabalhar, que podem trabalhar em casa, fiquem, trabalhem em casa. Se você mora com os seus pais ou tem crianças pequenas dentro de casa, evite se aproximar delas se você trabalha, se você precisa trabalhar. A gente sabe que ninguém consegue ficar sem trabalhar, mas a gente precisa se resguardar o máximo possível. Eu vou ler para você os conselhos dados para a população durante a gripe espanhola. Conselho ao povo da Inspetoria de Higiene de 1918. Evitar aglomerações, principalmente à noite. Não fazer visitas. Tomar cuidados higiênicos com o nariz e a garganta. Evitar toda fadiga ou excesso físico. O doente, aos primeiros sintomas, deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e o contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita.
Evitar as causas de resfriamento é de necessidade tanto para os sãos como para os doentes e os convalescentes. As pessoas idosas devem aplicar-se com mais rigor ainda todos esses cuidados. Gente, olha que interessante. A maioria dos conselhos dados lá em 1918 pela Inspetoria de Saúde da Espanha é o que a gente deve usar agora, tá? Segundo a historiadora Cristiane Maria Cruz de Souza, existe uma liturgia que é sempre muito parecida, ou seja, as reações e a forma de lidar com as pandemias geralmente são muito parecidas, independente da época, independente do país, independente da região. Geralmente, as autoridades primeiro negam que ela existe, para evitar a histeria e para evitar também danos na economia e no sistema de saúde. Mas depois, quando eles percebem que não tem mais jeito, eles começam a lidar com ele de forma mais agressiva. Outro fator que é muito preocupante é que a gente tem ligado o vírus a um país específico, né? Então, olha lá, o coronavírus veio da China. O vírus H1N1 da gripe espanhola veio da Espanha. E não, ele não se originou na Espanha, ele se originou nos Estados Unidos. Então, a gente não pode indicar um país de onde tenha vindo uma determinada pandemia, porque a gente não sabe realmente onde é que esse vírus teve os seus primeiros casos. Talvez a China tenha sido a primeira a identificar. Talvez tenha surgido na China, sim, mas a gente não tem certeza. E outra coisa que é muito importante, que todo mundo acaba usando, tá? É o remédio caseiro. Remédio caseiro, gente, não dá resultado. Pode causar problemas maiores, então vamos evitar os remédios caseiros. Em todas as pandemias eles aparecem. Bom, mas qual é a grande diferença, então, entre o vírus H1N1 de 2009 e o coronavírus? Segundo Alberto Chebabo, tá, que é um médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é exatamente aquilo que eu havia dito anteriormente. O agente imunizante contra o coronavírus está muito mais difícil de ser encontrado do que o agente imunizante do H1N1. Provavelmente ele só vai ficar pronto daqui a 18 meses, ou seja, a gente só vai conseguir criar uma vacina, a gente só vai conseguir uma medicação eficiente contra o coronavírus daqui a 18 meses. Então, a gente precisa se preocupar, primeiro, que a contaminação, que o contágio está sendo muito mais rápido. E segundo, que ele é muito mais agressivo e, portanto, muito mais difícil de se encontrar uma medicação ou uma vacina contra ele. Então, é preciso sim cuidado, é preciso sim atenção. E para concluir, vou usar as palavras de André Bienart, que é um jornalista, e ele disse o seguinte: apesar de todas essas comparações históricas, o fato é que nenhuma pandemia é 100% igual às anteriores. No cenário atual, temos mais incertezas que verdades absolutas. Nos resta, então, seguir as autoridades em saúde pública e respeitar as recomendações que parecem dar certo em outros países. Lavar as mãos com regularidade, ficar isolado em casa, evitar o contato com outras pessoas. Sim, a crise é global e só vamos sair dela se cada um tomar para si seus próprios deveres e responsabilidades. Para quem quiser mais informações, eu estou colocando aí as referências bibliográficas, tanto dos livros quanto dos sites onde eu pesquisei e retirei imagens, né, e textos. Valeu, obrigada pela atenção, que eu tenha conseguido ajudar algumas pessoas, né, colocar um pouco de luz para que todos entendam a importância dessa pandemia e de como é importante a gente tomar as medidas que estão sendo pedidas pelo Ministério da Saúde e por todas as autoridades, né, em saúde pública do mundo todo. Um beijo, fiquem com Deus.